Olá, vamos direto ao ponto. Imagine a cena. Um negócio gigantesco, um contrato internacional de alto valor, tudo assinado. Mas meses antes da data de entrega, começam a aparecer uns rumores preocupantes. O parceiro de negócios parece estar com sérios problemas financeiros. O acordo todo parece que vai desmoronar antes mesmo do prazo. E agora? O que fazer? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ficar esperando para ver o que acontece pode ser um desastre financeiro. Mas, se a gente age cedo demais, corre o risco de ser a própria empresa a quebrar o contrato. É uma sinuca de bico. Nesta análise, a gente vai entender as regras desse jogo complexo. Ok, então vamos mergulhar nisso. O mundo do direito tem um nome bem específico para esse tipo de problema: repúdio antecipado. Parece complicado? Eu sei. Mas a ideia por trás é bem direta e, olha, é uma ferramenta super poderosa para proteger os próprios interesses. Basicamente, é uma forma de dizer que uma quebra de contrato futura já é uma quebra de contrato hoje. Isso permite que a parte que está sendo prejudicada tome uma atitude imediata em vez de ficar de braços cruzados esperando o inevitável acontecer. A ideia é muito forte. Pensa assim: um vendedor avisa no dia 29 de julho que não vai entregar os computadores prometidos para o dia 1º de agosto. Pronto. O comprador não precisa esperar até agosto para ver o circo pegar fogo. Ele pode tratar o contrato como rompido naquele exato momento e já buscar uma solução. E agora a coisa fica interessante de verdade, porque quando a gente leva esse conceito para o cenário global, as regras mudam, e mudam muito. Vamos comparar duas gigantes da economia mundial, Estados Unidos e China. Vamos ver como as leis deles lidam com essa situação de formas, bem, digamos que drasticamente diferentes. E aqui está a primeira grande diferença. Nos Estados Unidos, a lei deles, o Código Comercial Uniforme, o famoso UC, dá uma ferramenta muito clara. Se uma empresa tem um motivo razoável para se preocupar, ela pode exigir formalmente, por escrito, uma garantia de cumprimento. É como se a lei permitisse perguntar: olha, ouvi umas coisas, dá para confirmar no papel que o nosso acordo ainda está de pé? Já na China, bom, esse mecanismo formal simplesmente não existe. Para a gente entender o impacto real disso, vamos para um cenário prático. Porque teoria é uma coisa, mas ver como essas leis funcionam num negócio de verdade é o que deixa tudo mais claro. Imagina a situação. A empresa A está lá, no meio da construção de uma máquina caríssima, super personalizada. Faltam meses para a entrega, mas as notícias sobre a saúde financeira da empresa B são as piores possíveis. E aí fica o dilema para a empresa A. Eu continuo gastando uma fortuna para construir essa máquina que talvez nunca vão me pagar? Sobre a lei americana, o caminho é bem claro e proativo. A empresa A pode, na hora, mandar uma exigência por escrito. E o mais importante, ela pode pausar a produção. Isso estanca a sangria financeira. Se a empresa B não der uma garantia convincente em 30 dias, o contrato é considerado quebrado. Simples assim. Aí a empresa A fica livre para buscar outras saídas. Certo, esse foi o cenário nos Estados Unidos. Agora, vamos fazer a mesma viagem, mas para a China e ver o que acontece com a nossa empresa A. A diferença, gente, é gritante. Então, aqui está o pulo do gato. Sobre a lei chinesa, a empresa A não pode simplesmente parar de trabalhar. Suspender a produção só com base em rumores de problemas financeiros é um risco gigantesco. Se a empresa A não tiver o que a lei chama de evidência conclusiva, ela mesma pode acabar sendo processada por quebra de contrato. O risco, percebe, muda completamente de lado. Mas por que essa diferença é tão brutal? A resposta está na forma como as duas leis organizam um conceito chamado defesa da insegurança. Vamos entender como isso funciona. Nos Estados Unidos, os conceitos são amarrados. A insegurança leva ao direito de exigir uma garantia. Se essa garantia não vem, isso se torna automaticamente uma quebra de contrato. É um processo integrado, uma coisa leva à outra. Já na lei chinesa, o direito de suspender o trabalho e o direito de terminar o contrato são coisas separadas, estão em artigos diferentes e não têm essa ligação direta. E essa separação muda tudo. Ela significa que para poder parar o trabalho, não basta estar razoavelmente inseguro. É preciso ter provas de que algumas condições muito específicas e francamente bem graves foram atendidas. E essas condições são bem restritas. Não estamos falando de boatos, não. A lei exige prova concreta, como uma deterioração séria e comprovada dos negócios do parceiro, ou a prova de que ele está transferindo ativos para fugir de dívidas, ou que perdeu totalmente o crédito no mercado.
O fardo da prova para a empresa preocupada é altíssimo. Essa citação da análise jurídica resume perfeitamente o perigo. Se uma empresa suspende a produção e não consegue provar de forma conclusiva a incapacidade da outra parte, ela mesma se torna infratora. É uma aposta de altíssimo risco, sem dúvida. Então, depois de ver tudo isso, qual é a lição que fica? O que isso realmente significa para quem faz negócios cruzando fronteiras? Vamos resumir os pontos principais. Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. Nos Estados Unidos, existe um direito formal de pedir garantia, a suspensão do trabalho é mais flexível, baseada em uma preocupação razoável, e o ônus da prova vai para outra parte que tem que se garantir. Já na China, não existe esse direito formal. A suspensão exige provas fortíssimas e o ônus da prova cai pesado nas costas de quem está preocupado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Ter um contrato bem escrito é fundamental, claro, mas, como a gente viu, a lei do país onde esse contrato vai ser executado pode mudar completamente os direitos e os riscos envolvidos. Entender essa dinâmica não é só uma boa ideia, é absolutamente essencial. Obrigado pela companhia.